Este é o canal Versátil de maio, um mês dedicado ao cinema autoral francês. É uma coisa importante a gente destacar que a gente procura, né, ao longo do ano fazer aí meses mesclando o cinema de gênero com o cinema autoral, né? E este mês é um mês muito especial para quem aguarda esse momento do cinema autoral, com 4 grandes caixas aí dedicadas ao cinema, à cinematografia francesa. Então, começando, a gente fala do Nouvelle Vague, volume 3, edição limitada com 6 cards. Demorou um pouquinho, mas chegou, né? É uma das coleções aí mais queridas também pelos colecionadores, né? Mantendo o design, né? Inclusive com referências internas, na arte interna, à revista Cahiers do Cinema. Né? E essa edição é super bacana, né? São mais de 2 horas de vídeos extras. E eu vou falar aqui um pouquinho de cada disco, né? Nós começamos com A Guerra Acabou, que é um filme muito importante do Alain Resnais. Alain Resnais, a Versátil tem lançado muita coisa, né? A gente lançou a caixa ao cinema do Alain Resnais, a gente lançou o ano passado em Marienbad, no Nouvelle Vague volume 1, né? E o A Guerra Acabou é um filme já de 66, já é mais ou menos, digamos, a fase final, né, desse primeiro momento da Nouvelle Vague, e é um filme que fala, né, a partir, né, da personagem do Yves Montand, né, e é baseado, é muito interessante porque o Alain Resnais vai trabalhando ao longo da sua carreira com grandes escritores. E o escritor aqui é o Georges Semprún, né, que escreve esse roteiro, e é um filme extremamente político, né, porque o Diego, o personagem vivido por Yves Montand, ele pertence ao Partido Comunista Espanhol e de uma resistência à ditadura do General Franco. Então, as indas e vindas dele para a França para regimentar aí esse movimento contra o governo, a ditadura do Franco. É muito interessante a estrutura do filme, né? O filme é a primeira vez, inclusive está restaurado, uma cópia maravilhosa. Tem um extra muito importante, eu destaco aqui, porque é o crítico Michel Siman, um dos principais críticos, né, da história da crítica francesa, escreveu muito tempo para a revista Positif, fala da importância desse filme na obra do Resnais, da mise-en-scène do Resnais, da contribuição dele para o cinema. Então, um excelente depoimento. Né? Então é muito interessante a discussão política do filme, o engajamento político do filme, e a estrutura, né? Aquele trabalho com montagem que o Resnais faz com a questão do tempo, né? E ainda tem a participação da Ingrid Tulin, atriz bergmaniana, e de uma jovem Geneviève Bujold. Então vale muito a pena vocês conhecerem esse filme que nunca tinha sido lançado com essa qualidade aqui no Brasil. E aí nós temos um filme emblemático da Nouvelle Vague. Se você pegar toda a literatura sobre a Nouvelle Vague, você vai ver os filmes emblemáticos fora aí dos Jovens Turcos e da Margem Direita, outros realizadores. Esse realizador é o Jacques Rosier. Esse filme é o Adeus Filippine. O Adeus Filippine é um filme da juventude, é um filme da liberdade, seja a liberdade, são duas moças, né, que são amigas de um operador de televisão, e digamos, esse flerte entre eles, aquele fluxo da vida, o prazer da juventude, captado pelo Jacques Rosier num filme de forma muito livre. Inclusive é muito interessante, tem aqui nos extras, vou destacar, tem um depoimento também de um outro crítico importantíssimo, que é o Jean Duché, né, que vai falar sobre a Nouvelle Vague de modo geral. Sobre, aí tem ainda o extra, que é o making of do Adeus Filippine, e o trailer. Na parte do making of, você vai ter uma entrevista do François Truffaut com o elenco do Adeus Filippine. Então é um dos filmes, acho, em bandeira, né, um dos filmes, na verdade, mais emblemáticos da Nouvelle Vague, pela primeira vez aqui no Brasil, cópia restaurada e acompanhado de todos esses extras. Vale muito a pena vocês conhecerem o selo Pérola Versátil. No disco 2 nós temos um raríssimo Agnès Varda, da Agnès Varda, que é As Criaturas, que é um filme sci-fi, na verdade. É uma sci-fi existencial, bastante hermética, né? Com a Catherine Deneuve, com o Michel Piccoli, com a Eva Dalbeck, que é uma atriz também bergmaniana, trabalhando aí com a diretora Agnès Varda. Tem extras, a Agnès Varda apresentando, tem um extra mostrando as filmagens, né? Fala sobre criação, tem todo um uso de filtros de cor, a estrutura também é muito interessante. É aquilo que a gente fala da Nouvelle Vague, né? Dessa experimentação dos novos cinemas com a própria narrativa cinematográfica. Então é muito interessante ver esse encontro da sci-fi
com a arte da grande diretora Inês Farda, também restaurado. E aí junto nós temos também uma versão restaurada, inédita aqui no Brasil, acompanhada de ótimos extras, tem inclusive uma entrevista do próprio Jean-Luc Godard e do ator Michel Subor, que é O Pequeno Soldado. Um dos filmes que o Godard fez com a Ana Karina é um filme, na verdade, que foi realizado logo após o Acossado, né? Lá na virada de 59 para 60, só que ele vai ser realizado e vai ser lançado depois, em 63, por causa da censura, porque é um dos primeiros filmes que vão abordar a Guerra da Argélia, que é um tema muito sensível na França naquele momento, e ele aborda, na verdade, de maneira bem franca. É um filme, tem o frescor da presença da Ana Karina, mas tem aquela urgência política muito forte, né? Momentos inclusive brilhantes, né? Nessa questão, como ele vai resolver isso visualmente, essa questão do engajamento político, da luta na Guerra da Argélia. Então é muito interessante, vale a pena conhecer esse filme do Godard, que é um dos filmes menos comentados, menos vistos injustamente. Tá? Vale muito a pena vê-lo aqui restaurado e com extras. No disco 3 nós temos Uma Tão Longa Ausência, né? Um filme do Henri Coupy, com a Lida Valle, aquela famosa atriz italiana, né, que trabalhou com Visconti no Sedução da Carne, né, o George Wilson. Esse filme ele ganhou, na verdade, a Palma de Ouro no Festival de Cannes. Tem um roteiro da Marguerite Duras, ela mesma, do Hiroshima Mon Amour. E ele é mais associado à Nouvelle Vague justamente pelo roteiro da Marguerite Duras. Mas o Henri Coupy, ele é um diretor mais de forma clássica, né? Mas ele geralmente é associado justamente por causa disso. Então é interessante, inclusive tem um extra que debate a relação do filme com a Nouvelle Vague. Como alguns críticos da Nouvelle Vague vão criticar o filme, associá-lo ao cinema de qualidade francês, mas que tem todo um frescor de realização também, não é uma forma livre, é uma forma mais clássica, uma sensibilidade muito grande do Henri Coupy, um belíssimo filme, uma história de amor que envolve o passado de luta da França na Segunda Guerra, e o roteiro da Marguerite Duras. Né? Então vale muito a pena também, versão restaurada, um filme inédito, raríssimo, aqui mais um vencedor de Palma de Ouro pela Versátil. E aqui finalizando essa caixa, o Entre Amigas, do Claude Chabrol, que é um dos filmes chaves aí do começo, né? Lembrando que o Claude Chabrol ele vai fazer Nas Garras do Vício, Os Primos, Tem Quem Matou Leda, esses primeiros filmes do Chabrol muito associados à Nouvelle Vague, ele é um dos jovens turcos da Cahiers do Cinema, e aqui aquela visão bastante crítica, né? Aí da sociedade francesa, a parte da psicologia dessas mulheres, uma crítica a essa exploração também aí dessas moças, né? É muito interessante também uma versão restaurada e aqui a presença da jovem Stéphane Ardant, que vai ser a grande atriz fetiche do Claude Chabrol, né? Depois a gente vai ver na caixa do Claude Chabrol a presença dela muito marcante em vários filmes da sua carreira fase posterior. Então vale muito a pena conhecer, lembrando que a gente tem uma caixa do Chabrol para comentar nesse mês. E aí nós temos a segunda caixa, que é o cinema do François Truffaut. Esse a gente estava devendo porque tem vários filmes do Truffaut que a gente não tinha lançado. Praticamente com esse lançamento a gente encerra, né, os longas do Truffaut em DVD, lançados individualmente ou em coleções como Arte D. Né? Então destacar aqui, aliás, que aqui tem um exemplo daquilo que eu sempre falo para vocês, que é o porquê do upgrade. Então nós temos aqui dois filmes que nós já tínhamos lançado, aí eu vou falar deles quando for falar dos discos, tá? E a gente está lançando com uma cópia restaurada, no formato anamórfico e com extras. Então é uma edição lindíssima, tá com 6 cards. Para ter uma ideia, gente, são 2 horas e meia de vídeo extra. É muito material. O disco 1 começa uma das coisas mais belas da carreira do Truffaut, Na Idade da Inocência, o La Chambre de Poche, de 76, que é um filme do Truffaut dedicado à infância. Né? Na verdade, o flagra a vida de diversas crianças durante o verão de 76. Então, numa cidade francesa, tem os sonhos, todas as relações, as brincadeiras, os problemas com a família. Então, um belíssimo filme, né? Dessa infância para a adolescência. O Truffaut, além de um grande cineasta do amor, o homem que amava as mulheres, ele é um cineasta da infância. Vamos lembrar do Antoine Doinel, vamos lembrar dos Incompreendidos, e esse cronista da infância se realiza aqui. Versão restaurada, com vários extras maravilhosos, inclusive com os testes das crianças que foram selecionadas. Lindíssima edição desse filme que a gente faltava a Versátil lançar. No mesmo disco tem um exemplo daquilo que eu falei do upgrade.
esse A Noiva Estava de Preto, que é um belíssimo filme do Truffaut, né? Um filme do Truffaut, homenagem ao Hitchcock, tem trilha sonora do Bernard Herrmann, uma referência para o Tarantino, uma história de vingança, né? De uma mulher que vai se vingar porque mataram o marido dela no momento que ela estava saindo da igreja, casando, né? A Jeanne Moreau. E esse filme a gente tinha lançado individualmente, era uma cópia no Widescreen Letterbox, que é aquela cópia que o widescreen fica dentro do 4x3. Aqui ele é anamórfico, restaurado, e tem vários extras muito interessantes. Não tinha extras na outra edição. Então é uma edição super caprichada, tem até um curta que o Truffaut fez durante as filmagens, silencioso lá, com os 4 golpes. É muito interessante essa edição. É um belíssimo filme, um filme que tem uma trilha do Bernard Herrmann, uma carta de amor do Truffaut ao Hitchcock. Continua muito impactante anos depois. Aí no disco 2 nós temos o Quarto Verde. O Quarto Verde, outra pérola do Truffaut, aí, selo Pérola Versátil, com o Truffaut dirigindo também e atuando. E é uma adaptação de um conto do Henry James. É um filme bastante pessoal do Truffaut, muito pouco visto, né? De um homem, na verdade, obcecado pela morte, porque a mulher dele morreu e ele não supera isso. Então ele tem uma obsessão pelos mortos e pela morte. E isso vai envolver também uma história, um romance também, e sempre falando dessa questão da ausência. Então, um filme muito delicado do Truffaut, também tem extra, e uma belíssima cópia. Já tinha sido lançado aqui no Brasil por uma outra empresa, mas a qualidade aqui é muito superior, gente. Tudo no anamórfico, tudo nas cópias como se deve. E aí, um ponto importante a destacar. Nós temos Uma Jovem Tão Bela Como Eu, que é outro filme que a Versátil não tinha lançado nesse disco. Esse é um dos filmes menos comentados. Outro foi um filme muito divertido, uma comédia. Tem uma mulher, uma espécie de uma femme fatale, um jovem sociólogo. É mais uma comédia escrachada aí do Truffaut, né? Ele é restaurado, só que a restauração que fizeram, que existe no mundo, ela é 4x3, ela não tem uma restauração 16x9. Então destacar bem isso, que é a cópia disponível desse filme. É um filme bem divertido, bem gostoso. Eu acho que é um filme injustiçado também. O pessoal fala tão mal desse filme. É o filme menos comentado do Truffaut, mais mal avaliado. Mas eu acho que é uma boa diversão. A gente entende o que o Truffaut está fazendo aqui. E tem uma performance muito cativante da Bernadette Lafont. Aí nós temos o disco 3 com Garoto Selvagem, L'Enfant Sauvage, que é um dos filmes aqui favoritos da minha irmã, a Cecília, até dedico a ela. E essa cópia restaurada, né, é um filme que faz um paro muito interessante, é um filme inclusive que o Truffaut também trabalha, filme filmado em preto e branco, tem as tomadas de íris, né, aquela homenagem que o Truffaut faz ao cinema silencioso, e ele na verdade fala de uma história real, né, de um menino que é incapaz de falar, andar, ler, escrever, que é contado numa floresta vivendo com lobos. Ele, na verdade, tem uma relação muito interessante para quem vai estudar educação, inserção aí, de casos assim, com o Enigma de Kaspar Hauser do Werner Herzog. Tá? Aqui também está restaurado o filme, a fotografia linda do Nestor Almendros, né? Então você vê aquele PB, a restauração, isso valoriza muito. Tem também extras ótimos aí sobre o Garoto Selvagem, inclusive com considerações do Truffaut. Essas são uma delícia, gente. Tem várias entrevistas com o Truffaut e ver o Truffaut falando sobre cinema, falando sobre a sua arte, eu ficaria horas. É muito legal. E aí nós temos a história de Adélia H., que também é um filme que nós tínhamos lançado numa versão individual no mesmo problema, widescreen letterbox, sem ser restaurado, era a cópia disponível, a melhor cópia na época. Aqui está restaurado, no anamórfico e com vários extras. Então, assim, aquela atuação, aquela beleza, né? Um filme de um rosto, né? O Truffaut fazendo aquela com a câmera, né? Uma declaração de amor por essa mulher sofrida, né? Que é a filha, né? A Adélia H., uma das filhas do Victor Hugo, o escritor dos Miseráveis, e é uma mulher que, na verdade, se apaixona por um homem e não é correspondida. Então, uma mulher, uma história de amor, de um amor não correspondido. E o Truffaut faz com a câmera, né, uma declaração de amor por essa mulher, né, pelo rosto da Isabelle Adjani, uma presença luminosa da Isabelle Adjani, né, um filme muito bonito, muito passional, né, do Truffaut, bem típico aí dessa fase final da sua carreira, né, um filme que dialoga muito bem, por exemplo, com o belíssimo, um dos meus favoritos do Truffaut, que é As Duas Inglesas e o Amor. Então vale muito a pena, gente, quem é fã do Truffaut, acompanhar essa caixa.
Aí tem uma caixa maravilhosa, né, que é o cinema do Jean Renoir, ah, uma caixa do grande mestre aí do cinema francês, é o maior cineasta francês, uma edição limitada aí com 6 cards, uma caixa com 3 DVDs e assim, todos os filmes restaurados, tá? E quase 3 horas de vídeos extras, é muita coisa, gente, muitos documentários, depoimentos, é realmente um pequeno curso, uma pequena amostra do Jean Renoir. Começando pelo Tony, que é uma raridade, é um filme-chave, né, de 35, feito na época da Frente Popular Francesa, né, em que o Renoir era ligado a essa frente de esquerda que chegou a governar a França, aos movimentos sociais, por um breve período, né? E o Tony ele vai falar justamente dos imigrantes, né, que estavam lá à procura de trabalho na região da Provença. E conta a história de um italiano que vai se casar com uma francesa. E aí todo o desenrolar trágico dessa história, um olhar para os trabalhadores, filmado em locação. Inclusive é um filme que, por mostrar os trabalhadores, por filmar em locação, por ter essa preocupação de se aproximar ainda mais do real, e esse foco na classe trabalhadora e o uso de atores não profissionais, ele é um filme que antecipa, de certa maneira, questões que vão ser trabalhadas no neorrealismo francês. Importante destacar que, ao contrário do que as pessoas colocam, o Visconti não trabalhou nesse filme. Até nos extras explica isso, que no Visconti ele vai trabalhar com num dia no Campo, que é um outro grande filme do Jean Renoir. Mas é muito interessante esse extra situa essa relação do Tony, essa cópia restaurada maravilhosa, com o neorrealismo. Obra-prima do Renoir, vale muito a pena. Aí tem um filmaço do Renoir também nesse disco, O Submundo, Le Bafon. É o mesmo texto do Maxim Gorky, ou do Máximo Gorky, que foi adaptado pelo Kurosawa no Ralé. Tanto que nos Estados Unidos, a Criterion Collection lançou os dois juntos. Né? O Ralé junto com o Submundo, né? Que é o Le Bafon do Renoir com o Jean Gabin. Aqui nós temos o Renoir com Gabin trabalhando em 36, lá na época do realismo poético francês, e é uma adaptação bastante, ao mesmo tempo, tem um sabor literário do texto do Maxim Gorky, com aquela coisa da decadência, aquela questão psicológica, mostrar esse submundo, essa pobreza, né? A figura de um ladrão carismático que é o Jean Gabin, tem um nobre decadente também que vai viver lá, que perde tudo, né? Aí a perspectiva de uma esperança, de uma utopia nesse cenário, e é também um filme que tem uma relação, esses filmes aqui todos, esse, O Submundo e depois O Crime de Monsieur Lange, com essa fase da Frente Popular, né, lá da França, com essa fase que o Renoir esteve envolvido com os movimentos sociais e com a esquerda francesa. Então é muito interessante as questões sociais, como elas palpitam nesses filmes. E aqui restauradíssimo, belíssima cópia, e mais uma grande atuação, prazer de ver o Jean Gabin. Né? E aí nós temos no disco 2 um dos maiores filmes do Renoir, uma obra-prima absoluta, tá na minha lista já dos melhores filmes desse ano, que é o Frente Cancan. Como o crítico Felipe Furtado fala, é um daqueles filmes maiores que a vida. Né? Nós temos o Jean Gabin, a história, na verdade, que é uma história romantizada, claro, da criação do Moulin Rouge. Né? E o Gabin faz esse empresário, né, aí da noite, e nas suas relações com as mulheres do Cancan. Então é muito um filme que tem assim uma comédia muito pronunciada, um drama, um romance, tem um humanismo muito grande, aquele humanismo contagiante, né, do Renoir, que constrói as personagens parecem que têm vida, né, ele tem esse frescor de captar, como uma mostra bem coloca, a vida lá fora. Né? Então um filmaço, está restaurado, cópia maravilhosa, as cores ganham vida, né, nesse filme. E nós temos um documentário de quase 1 hora só sobre o French Cancan e falando da importância. Inclusive tem um depoimento maravilhoso do Peter Bogdanovich, que nos deixou, né, que era um grande admirador também da obra do Renoir. E aí junto nós temos o Almoço sobre a Relva, esse é uma pequena pérola também, selo pérola versátil, que é um filme do Renoir, já de 59, já na época da Nouvelle Vague, né, em que ele vai, a referência aqui é a pintura, a famosa tela impressionista, O Almoço na Relva, né, do Edouard Manet. Lembrando que o Renoir é filho do grande pintor impressionista, o Auguste Renoir. Né? E aqui você tem toda uma questão da natureza, a ciência, então uma comédia de costumes e com aquela fotografia que inclusive remete
aos quadros impressionistas. Uma comédia muito leve e uma comédia que vai trabalhar esses nortes, né? A ciência, o amor, aquilo que a ciência, a razão fria, o amor que é do improviso, e fala dessa juventude, né? Então dá um diálogo muito interessante com a juventude da Nouvelle Vague que está surgindo naquele momento. No disco 3 nós temos O Crime de Monsieur Lange, que é de 36, é um filme muito interessante, mistura um drama criminal com um subtexto político muito marcado, com as ideias da Frente Popular, como eu disse para vocês. Aliás, há um documentário, há um extra que situa bem isso, da questão da cooperativa, dos trabalhadores, e é um belíssimo filme do Renoir, que está associado a uma tradição do cinema criminal, né, francês também. E restauradíssimo aqui. E no disco nós temos também a versão restaurada, lindíssima versão, com um excelente documentário do Estranhas Coisas de Paris, com a Ingrid Bergman, um encontro da Ingrid Bergman com o Renoir, um encontro de gigantes, né? E aqui é um filme menor do Renoir, mas ele tem uma comédia romântica, uma coisa meio farsesca, e tem uma relação, e o documentário trabalha com isso, com a figura de um general muito importante da história francesa. Então tem um subtexto político também, que esse documentário resgata. E é um filme, apesar de alguns problemas que ele tem de tom, de ritmo, é um filme também muito saboroso, né? De você ver a Ingrid Bergman dirigida aí, ainda tem o Jean Marais, né? Dirigida pelo Renoir. Aí fechando nós temos o mês, nós temos a caixa, uma das melhores caixas que a Versátil lançou nos últimos anos, que é o Cinema de Claude Chabrol. Uma edição limitada com 6 cards, eu estava devendo isso a vocês, uma caixa com 3 DVDs, tá? Aqui é muito interessante porque a gente tem alguns extras produzidos na França, mas a gente produziu extras. Agradecer ao crítico Philippe Furtado, um grande crítico, que ele gravou um comentário sobre cada filme, tá, em vídeo, e gravou um vídeo sobre o cinema do Chabrol. Quem comprou a caixa, o cinema do Philippe Garrel, fica a dica que vendeu muito pouco, um absurdo, né? Um grande diretor. E o Philippe Furtado fez esse mesmo trabalho, comentando os filmes do Garrel e comentando o cinema do Garrel. Então aqui vocês vão ter aulas do Philippe Furtado sobre Chabrol, o que vale muito, muito a pena. O comentário dele é uma aula. No disco 1 nós temos um filmaço, que é O Açougueiro, uma das grandes obras-primas aí do Chabrol, com a Stéphane Audran, com o Jean Yann, que trabalhou com, vocês vão querer conhecer ele, do Maurice Pialat, um trabalho com Maurice Pialat, e a amizade entre um açougueiro, né, da classe trabalhadora, numa cidade de província, né, aquela coisa da pequena burguesia provinciana, com uma professora, né. E aí começam a acontecer assassinatos bastante cruentos na cidade. Qual que é a relação dessa amizade, desse açougueiro com esses assassinatos? Nesse olhar muito fino do Chabrol, presta atenção na famosa sequência inicial, que é a sequência de um casamento, onde eles vão se conhecer, conversar, como ele vai montando esse olhar para as pequenas coisas da burguesia, para as relações sociais. Né? Realmente um belíssimo filme. E aí tem o meu favorito aqui da caixa, na verdade é difícil decidir, né? Porque tem esse Ao Anoitecer e A Mulher Infiel, ficou difícil. Né? O próximo é Ao Anoitecer, com a Stéphane Audran, com Michel Bouquet, né? Foi uma grande interpretação do Michel Bouquet, essa dupla, né? Trabalhando nos dois filmes. E aqui O Anoitecer é um filme, tem uma curiosidade, gente, eu espero poder lançar um cinema do Mikio Naruse volume 3. O Mikio Naruse adaptou esse mesmo livro em 61. E aqui, 71, 10 anos depois, o Chabrol adapta. Que é justamente começa com um homem pai de família, que vai assassinar a sua amante logo na primeira cena. E aí, que é a esposa do melhor amigo dele. E aí fica todo esse clima, essa situação que vai se desenrolar. Como esse homem burguês, bem casado, um homem de bem, ele vai lidar aí com a morte, né? De bem entre aspas, tá, gente? Com a morte por ter matado a esposa do melhor amigo e sua amante. Mas realmente, assim, todo o peso moral, dramático, muito bem explorado pelo Chabrol aqui nesse filme. Grande atuação do Michel Bouquet, e também com a presença da Stéphane Audran, né, que é a atriz fetiche aí do Chabrol. No disco 2 nós temos o Mulher Infiel, que é um filmaço também, de um homem, né, que é o Michel Bouquet, casado com a Stéphane Audran de novo, que começa a suspeitar que ela está o traindo. Então todo um diálogo com o cinema do Hitchcock, toda uma questão psicossexual muito forte,
E as atuações do Michel Bouquet, da Stefano Adré, do Maurice Ronier, que parece pouquíssimo em tela, mas quando ele aparece é realmente cativante. É um filme inesquecível. A sequência final é uma das grandes sequências, inclusive citada, acho que foi o próprio Luiz Carlos Merten do Estado citava essa sequência. É uma das sequências assim chaves do cinema do Chabrol. E aí no disco 2 nós temos ainda Um Assunto de Mulheres, que é um filme importantíssimo do Chabrol, da parceria dele. O primeiro, acho que é um dos primeiros que ele faz com a Isabelle Huppert. E essa fase que ele vai fazer com a Isabelle, por exemplo, Mulheres Diabólicas, que a gente lançou no cinema francês, né? E aqui esse filme rende a Isabelle Huppert, né? Faz muito sucesso, uma grande atuação, né? Que ela tem. Inclusive, acho que essa menina ganha o prêmio em Veneza. Posso estar enganado aqui com essa informação, gente. Mas uma grande atuação, porque ela vai viver uma mulher que faz abortos, né? Lá durante a República de Vichy, quando a França está ocupada pelos nazistas. Né? Então, toda uma relação, a questão da moralidade, a discussão sobre essa questão do aborto e sobre essa falsa moralidade da República de Vichy, né, dos colaboracionistas com os nazistas. Né? Então, é um filme que toca na ferida, o dedo na ferida, na questão da ocupação, um tema que o Chabrol vai voltar algumas vezes e é inspirado na vida real, cópia restaurada com extras. No disco 3 nós temos O Olho do Mal. O Olho do Mal é um filme já de 62, filme já próximo à Nouvelle Vague, poderia estar na caixa da Nouvelle Vague. Tem uma forma extremamente rebuscada. É a história de um triângulo amoroso, de um jovem, né, que é um voyeur. Né? Ele, na verdade, é um fotógrafo e ele vai estar vivendo um triângulo amoroso com um casal, um jovem francês lá na Alemanha. E é todo um filme rebuscado, muito diálogo, né? Com toda uma narração, uma forma rebuscada, tem toda essa questão do voyeurismo, desse homem que stalkeia esse casal. Muito interessante, é um filme pela forma, tem toda uma ousadia formal, muito interessante por parte do Chabrol. E aí nós temos um filme raríssimo do Chabrol, A Fronteira, também conhecido como A Linha de Demarcação, que é um filme do Chabrol sobre a ocupação, sobre a resistência francesa, com a Jeanne Seberg, ela mesma, atriz que trabalhou com o Godard no lendário O Acossado. Tem o Maurice Ronier de novo aqui, o Daniel Gelan, que trabalhava com o Max Ophuls. E é um filme que fala aí da resistência, tem toda uma questão política, né? E toda uma teia complexa de relações entre moradores de uma cidade que está ocupada pelos nazistas. Belíssimo filme, aliás, um filme também com um final muito impactante. E aí nós temos em junho, gente, a gente vai ter a volta do Blu-ray com Old Boy. Aliás, vou dar uma notícia para vocês. Ele vai ser entregue, vai ser antecipado, tá? Pelo menos alguns dias, não vai atrasar. A gente conseguiu acertar essa questão dos Blu-rays, então vocês vão recebê-lo antes, garanto a vocês, tá? O Old Boy, uma versão maravilhosa do Park Chan-wook, tá? Uma edição em Blu-ray, uma nova autoração, tá? Inclusive tem a dublagem que saiu já no BD da Europa e um DVD com mais de 8 horas. Na verdade são mais de 8 horas de vídeos extras. É um material impressionante de vídeos extras entre o BD e o DVD, comentários em áudios, documentários gigantescos. É realmente um trabalho maravilhoso. Para quem comprou na pré-venda e prestigiou, ainda ganha o pôster com arte exclusiva do Thanos. É fantástico, vale muito a pena. Aí nós temos o pacote do filme noir, com o livreto na pré-venda. Aliás, é muito interessante, a partir agora de junho, a gente tem os pacotes de DVD sempre com um livreto no tamanho do DVD, tá? Com capa especial, com acabamento especial que vai ser com hot stamp em prata, com 10 ensaios sobre os 10 principais filmes da coleção. Essa é a coleção que chegou ao volume 20, o filme Noir, escritos por jornalistas, críticos. Vai ter outras surpresas dentro desse livreto. Sempre para quem compra na pré-venda nos primeiros dias, tem um lote limitado. Tá? Então prestigiem as próximas pré-vendas, não deixem de comprar logo no início para ganhar esse livreto. É o livreto que vai ser apenas na pré-venda, não vai ser, não tá, para quem comprou depois, passou essa pré-venda inicial, não ganha o livreto. Então é para quem prestigia a pré-venda, que é muito importante para nós, a gente conta muito com a ajuda de vocês. E aí nós temos o Filme Noir volume 20, uma edição limitada com 7 cards, 7 filmes. Nascido para Matar, do Robert Wise, A Morte Espera no 322, Richard Quine, Com as Horas Contadas, do Rodolfo Maté, Rua das Almas Perdidas, do Irving Pitchell,
A Noite Tem Mil Olhos, John Farrell, Uma Aventura Arriscada no Michael Gordon e nos extras Máscara de Fogo do Robert Florey com Peter Lorre. Filme noir jornalismo, uma edição limitada com 7 cards. A Trágica Farsa do Mark Robson, O Relógio Verde do John Farrell, Sob o Manto da Intriga do Cy Endfield, Extorsão do Joseph Pevney, Escândalo do Phil Carson, Cidade Cativa do Robert Wise e O Homem dos Olhos Esbugalhados do Boris Ingster. Filme noir Humphrey Bogart com Seu Último Refúgio do Hal Walsh, Beco Sem Saída do William Wyler, Prisioneiro do Passado do Delmer Davis, Confissão do John Crowell, Conflitos da Alma do Curtis Benhart e O Manda-Chuva do Leo Schiller. Filme noir Robert Mitchum, A Quarta Caixa, com O Último dos Valentões do Dick Richards, Sangue na Lua do Robert Wise, Seu Tipo de Mulher do John Farrell, Cais da Maldição do Don Siegel, Alma em Pânico do Otto Preminger e A Lei da Montanha do Arthur Ripley. Então é isso, gente. Agradeço muito a vocês mais uma vez e contamos com vocês aí comprando as promoções, os Blu-rays que forem anunciados em menor quantidade esse ano e também prestigiando os pacotes com livreto dos lançamentos de DVD. Vai vir muita coisa boa ainda e quem coleciona não pode deixar esses livretos, vão ser maravilhosos, garanto a vocês. Muito obrigado e até o mês de junho.